A paz do Senhor, professores e professoras do nosso Discipulando. Nós estamos na lição de número 9 desta semana e o intuito da lição é estudar o relacionando-se com o estudo, relacionando-se. Nós vamos aprender a lição para os jovens professores do relacionamento da escola, do trabalho, para os nossos jovens nos dias de hoje. E tanto no relacionamento, e o texto base que trouxeram é em Atos, capítulo 17, 18 ao 27, e 32 e 33. E ali, em Atos, narra uma história em que Paulo, ao chegar em Atenas, ele vai encontrar um lugar chamado Deus do Desconhecido. E é muito bom para que nós possamos indagar aos nossos alunos a respeito da cultura em que Paulo se coloca quando ele chega em Atenas, como ele era um homem poliglota e um homem conhecedor. Quando ele chega em Atenas, que ele vê aquele Deus do desconhecido, ele vê aqueles epicureus, homens letrados, filósofos, ele indaga no Areópago, esses filósofos epicureus. Ele indaga e ele conhece toda a cultura que regia a cidade e o povo ali com os seus deuses, panteão de deuses. Ele vai indagar e falar: eu conheço esse Deus desconhecido que vocês estão falando aí. E apresenta Jesus. Então, em todos os locais, e a gente teve aqui em Jundiaí uma plenária foi uma lição e toda foi fé e ciência. Fé em meio à ciência, tudo. E eu queria lembrar uma frase de Albert Einstein que nosso pastor Ezequias colocou na plenária que ele deu, de número 1. Albert Einstein diz assim: a ciência sem religião é manca. E a ciência sem religião é manca. E a religião sem ciência é cega. Então nós vamos aprender que o estudo e entendimento, tanto para os nossos jovens, para os nossos alunos, faz parte da vida do ser humano, o conhecimento, o crescimento, tanto espiritual como o conhecimento da nossa vida e a ciência em si. Então, os nossos objetivos da aula, professores, é entender a importância do estudo e nos tempos bíblicos e nos nossos dias. A estimular os nossos alunos, discipulandos, a se dedicarem no estudo de forma a refletir a glória de Deus no ambiente escolar e acadêmico. Porque assim, o ambiente escolar, tanto o acadêmico, a faculdade, ela tem como muita diretriz o conhecimento. E Paulo Freire, que é uma das maiores, muitas cartilhas e muitos estudos saiu além de Paulo Freire, é aplicado a ele a base de conhecimento que se aprende na faculdade e escola, traz um entendimento tanto da filosofia como também do dia a dia. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que a escola ela tem empregado gênero, maneiras, vidas. Então nós vamos perceber que nós temos que preparar os nossos jovens para eles se adequarem na escola, mas sem perder os princípios bíblicos. E é isso que nós vamos aprender nos professores, a ensinar os nossos jovens para eles continuarem, eles se dedicarem sim ao estudo da ciência, do conhecimento, do entendimento, mas eles se dedicarem também ao conhecimento da palavra, ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que Paulo ele não deixa influenciar sobre as culturas que ele estava ali com em Atos 17. Ele não se deixa influenciar. Ele apresenta Jesus Cristo como Salvador naquele Deus desconhecido ali dos epicureus. Então nós vamos ver que em Atenas ele era um homem conhecedor a ponto de ele conversar com os epicureus, que eram filósofos, que eram homens letrados, conhecedores de Platão, Aristóteles. Eles eram homens conhecedores. E Paulo vai ali e debate com eles a respeito de Jesus, mostrando para ele Jesus Cristo. Então
Então nós vamos perceber que isso nós temos que ensinar os nossos jovens, que mesmo nessas faculdade, escola, ensino médio, que a maioria dos nossos jovens é ensino médio e faculdade, a eles sempre ter uma posição, a posição deles não ser trocada ou interrompida, mas eles se posicionar sempre como servos de Deus em todos os quesitos, mas que eles procurem sim a ter um bom conhecimento e aplicar o testemunho diário da palavra de Deus, tanto no estudo quanto no futuro próximo. Nós vamos aprender, e eu trouxe até aqui, que nós tivemos essa plenária aqui, esses dias aqui, desde sexta e sábado, nós tivemos homens muito bons. Nós tivemos aqui Douglas de Batista, pastor Ezequias Soares, e mais alguns irmãos que depois eu vou decorrer nas aulas, eu vou falar para os nossos professores. Eles veio trazer um estudo para nós, os professores aqui, a respeito de fé e ciência, para que nós entendemos isso. Então aqui nós vamos começar com a lição, logo no primeiro tópico, né? A cultura que precisa se redimir. O que significa redimir? É resgatar, libertar, a palavra que tem preço para restaurar algo, o seu propósito original. Nós vamos ver que eu preparei alguns filósofos aqui que eram cristãos, como Galileu Galileu, Isaac Newton. Nós vamos ver Tomás de Aquino em 1225 a 1274, o seu pleno complemento da fé, o ensino do conhecimento, a existência de Deus, naturalmente ensinando em todo um logo a existência de Deus, o conhecimento de si mesmo. Para Aquino, a razão humana da capacidade de conduzir o conhecimento de Deus, contudo, somente pela revelação divina é que o homem atinge o pleno entendimento da verdade. Então nós vamos entender Galilei em 1564 a 1642. O helocentrismo, o Sol no centro do universo e a Terra orbitando sobre o redor. Nós vamos ver que ele é o homem que faz a teoria ali, que o Sol, que a Terra que rodeava em torno do Sol. É tanto que a história vai contar que ele foi até tirado ali da igreja por causa disso. Ele teve que se retratar. Então, eles eram homens da ciência, mas eram homens de Deus, conheciam a palavra. Também temos a Charles Darwin, de 1809 a 1882. Tensões entre a fé e a ciência, tornando-se assim uma evidência. Darwin foi um naturalista inglês que publicou em 1500 a obra Origem das Espécies, propondo que todos os seres vivos são fruto de um processo natural e não do ato criador. A teoria de Darwin supõe não a um agente inteligente guiando o processo evolutivo, ao contrário de Tomás Aquino. Então nós vamos ver alguns cientistas que eram cristãos e alguns que tinham uma teoria que não eram cristãos. Então sempre os nossos alunos eles vão se dar com professores que são ateus, mas também professores que professam a mesma fé. Então eles vão continuar a vida circular dos nossos jovens a ter uma vida regrada em Deus e não perder as características do Senhor na vida deles. Então nós temos que sempre colocar para os nossos jovens, e isso é bom os professores sempre indagar os jovens, para eles não mudarem, ainda que o mundo hoje ele esteja numa situação em que os nossos jovens estão sendo combatidos com culturas, com um modo de vida que não condiz com o que o Senhor ensinou nas Escrituras. Nós temos que continuar a acreditar e sempre orar pelos nossos jovens para eles permanecerem fiel. O segundo subtópico, os dois lados do conhecimento. Como eu mostrei aqui, eu mostrei Isaac Newton, que eram tanto Isaac Newton como Galilei, como Isaac Newton. Depois eu mostrei um outro lado da moeda, a teoria de Charles Darwin. E que ele já é diferente a teoria deles. E nós vamos ver outros também, outros cientistas que eram cristãos. Alistair Grant. A fé fornece o contexto. Richard Dawkins. Francis Collins, a teoria do projeto do genoma humano, defensor da evolução teísta.
Essa visão é aceita da teoria da evolução como uma aplicação para diversas formas da vida ao mesmo tempo. Vê Deus como responsável pela criação inicial do universo e a ordenação da lei da natureza. Nós vamos ver que esses homens, eles tinham o conhecimento das ciências, mas eram homens de Deus. Eles tinham o pleno conhecimento que tudo vinha do Senhor. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Como diz em João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que se fez com o Senhor. O Senhor Jesus está em toda a criação. Então nós vamos entender, nós vamos explicar para os nossos jovens esses desafios. No terceiro subtópico do primeiro, o desafio à igreja em nossos dias. De acordo com o contexto da lição, vemos a estratégia que o apóstolo Paulo usou. Nós vamos ver. Paulo ali, ele vê o Deus do desconhecido, é uma estratégia. Ele viu a oportunidade de pregar sobre a salvação. Ainda que haja muito desafio para os nossos jovens, mas nós temos que continuar orando e fazendo com que os nossos jovens busquem o conhecimento da palavra na oração, no jejum, para que quando ele entre numa universidade, ele seja luz para os que estão ali. Eles sejam pessoas que vão ali trazer a palavra de Deus. Eles não vão se deixar como os que estavam com Daniel ali, quando eles não se quiseram ali, não comeram dos manjares oferecidos pelo rei. Eles se absteram daqueles manjares. Mesmo estando ali na Babilônia, eles não se contaminaram. Então, eles aprenderam. Os jovens foram para lá, ficaram 3 anos ali com as penás, treinando aqueles jovens na cultura babilônica, nos conhecimentos babilônicos, no conhecimento, mas eles não se prostraram aos deuses babilônicos. Eles não se contaminaram, e é isso que nós temos que falar para os nossos jovens. Ainda que apareçam muitos desafios, e isso vai ocorrer, mas eles temos que ter a fé plantada no coração, gravada no coração deles. Sabe, professores e professoras dos nossos discipulando, temos que enfatizar isso, a não se contaminar. E nós vamos ver isso no decorrer da lição. Então, o segundo subtópico diz: Deus valoriza o conhecimento, a escola nos tempos bíblicos. A educação nos tempos bíblicos visava a transmissão de conhecimento, geração para outra. Nós vamos ver que Moisés, ao escrever ali a Torá, Deus dá o conhecimento a Moisés, vem de Deus, mas Moisés era um homem letrado. Moisés conheceu, ele se dedicou ali quando ele foi adotada pela filha do rei Faraó, ele conheceu toda a cultura, se não me engano, não me falha a memória, Flávio Joséfo vai dizer que Moisés, ele conhecia 70 línguas. Ele era um homem poliglota, conhecedor, era general, diz Flávio Joséfo que ele era general do faraó, do egípcio. Era um homem conhecedor, mas mesmo assim ele trocou tudo para fazer a vontade de Deus. Ele aprendeu, mas ele viveu em Deus. E é isso que tá. E a escola hoje, nos nossos tempos, tanto a ciência, é muito bom. Hoje tudo é feito cientificamente, matematicamente. Esse copo que está aqui na nossa frente, que os professores estão vendo, precisou de uma pessoa para criá-lo, precisou de um artesão para fazê-lo, ou uma máquina. Hoje a maioria são máquinas. Então, são cientistas, pessoas que se dedicam ao estudo. E isso é bom. Nós temos que falar para os nossos jovens, mas eles não podem se deixar contaminar. Eles não podem se deixar contaminar com as coisas do mundo. Mas eles podem sim aprender, ter um bom conhecimento na vida deles cotidiana. Então, o lar é a responsabilidade da mãe para criar a educação os filhos até os 3 anos. Aqui é o que eu estou falando, como falei de Moisés. Por que Moisés, ele mesmo lá com o faraó, ele olha e lembra da educação que a mãe dele tinha dado a ele. Antes dele ir para sua mãe egípcia, ele foi educado com a sua mãe hebreia. Então nós vamos ver que isso trouxe a Moisés um conhecimento. Lá ele não se esqueceu do que foi: ensina o teu filho no caminho que deve andar.
Então, você sempre vai ensinar. Então, o aspecto ele vai ter que ter, tanto para os professores como para os pais, isso nós vamos aprender, que nós temos que incentivá-los, mas também incentivá-los na palavra, nos devocionais, na oração, no jejum, no conhecimento de amplo, tanto de Deus como da ciência, e o valor do ensino, para não se obter o conhecimento de forma geral, sem que haja processo de ensino de aprendizagem. Há tempos que desenvolvemos determinada habilidade de forma independente, sem recorrer a uma metodologia, organizando um professor. Entretanto, o método mais eficaz são repassar de conhecimento de professor. Nós vamos ver que esse conhecimento que o professor vai passar para eles, para os alunos, é para o dia a dia dele, para o trabalho. Uma criança, um jovem, ele não consegue um bom trabalho se ele não cursar uma boa faculdade, ele não cursar uma escola e não ter um conhecimento. Então ele precisa disso. Então o ensino é um mandamento de Deus. Desde o início, Deus ordenou que o seu povo fosse instruído na palavra. Deuteronômio 6:6-7, que eu falei para os irmãos aqui. Essa palavra tu inculcarás ao teu filho. Então ensinar era opção, era opcional, mas parte essencial na vida espiritual de Israel. O ensino preservava a fé de geração em geração. Salmo 78, do 5-7. O ensino fortalece a fé. O conhecimento da palavra produz maturidade espiritual. Paulo diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10:17. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Atos 2:2-42. Isso era uma base do crescimento. Então nós temos que ensinar os nossos jovens que o conhecimento é bom, mas ele separar. Lembra de Davi? Eu estou fazendo só uma ilustração aqui, professores. Na lição não tem, mas é para nós pensarmos. Davi, ele pega 5 pedras e coloca no borná para jogar ali, para pôr na funda e jogar em Golias. Mas ele usa uma das pedras, as outras ele descarta, ele não usou. Então assim, na nossa vida, tudo a gente pode pôr ali no borná, mas a gente vê os conteúdos que usamos. Nós temos que falar para o nosso jovem filtrar o que passam sobre a vida deles. Tanto na escola, no trabalho, no estudo, tem que ser filtrado. E a fé tem que vir em primeiro lugar. O conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, crer na palavra de Deus e nos desafios que vai apresentando na vida deles, vai causando na vida deles força para eles vencer. Então, o terceiro tópico, o ensino protege contra o engano. Sim. Aonde não há ensino sólido, surgem falsas doutrinas. Isso irmãos, os nossos jovens têm que ser muito bem ensinados. Temos que tomar cuidado. Isso é um alerta para os irmãos, professores. Os nossos jovens, a gente temos que fortalecê-los na palavra, fazer com que eles meditem na palavra, para que as heresias desse mundo, as coisas, porque hoje a informação, eles são muito informados, eles são muito ligados nas redes sociais, e muitos das informações que vêm, se não for filtrada, irmãos, contaminam a mente e contaminam até a teologia do conhecimento dos nossos jovens, minando com que eles aprendam erroneamente a palavra. Lembramos de Paulo, quando fala em 2 Timóteo, para Timóteo 3,16, ele fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redaguir. Então Paulo vai exortar ali Timóteo: Timóteo, ensina, ela é toda inspirada para ensinar. Nós temos que falar para os nossos jovens: se dediquem ao conhecimento de Deus, ao pleno conhecimento, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos lembrando, o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós fizermos os nossos jovens guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus, eles podem estudar em faculdade, irmãos. Ele pode estudar em todos os lugares. Os nossos jovens vão continuar fiel ao Senhor. Eles não vão se deixar contaminar com as iguarias que o rei da Babilônia oferece. Sabe por quê? Porque eles estão comendo do maná que vem do céu. Eles estão bebendo da fonte da água da vida, que é Cristo. Se nós colocarmos isso na vida dos nossos jovens, eles podem ir aonde for. Eles continuarão fiel a Deus.
Então, o ensino bíblico é um escudo para as heresias, no mundanismo espiritual, Efésios 4,14. E no quarto tópico, o ensino forma discípulo. Jesus mandou apenas pregar? Não, mas ensinar. Ide, portanto, e fazeis discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus está dizendo aqui, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então nós temos que ensinar aos nossos jovens, e eles têm que aprender mesmo e se tornarem homens capazes e vencedores na vida. E nós vamos aprender isso no decorrer da lição de hoje. E o terceiro do segundo subtópico, equívocos em relação ao estudo. Pensa que estudar é desnecessário para a vida cristã. Pensa. Algum crê que basta a emoção ou a experiência espiritual sem a necessidade do conhecimento. Mas a Bíblia mostra que a fé deve ser inteligente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mas de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. Amarás o Senhor de todo o teu coração, mas também de todo o entendimento. Buscai o conhecimento e a graça. Pedro vai falar isso. Busque o conhecimento, mas também cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Buscai o conhecimento. O estudo nos ajuda a endurecer a nossa fé e a compreender a melhor vontade de Deus. E isso é bom. Nós temos que falar com os nossos jovens, quanto mais intimidade na oração, no conhecimento a Deus, eles conseguem ter intimidade com Deus e a visão. E é uma coisa linda quando você começa a ter uma intimidade com Deus, com o Criador, irmãos. Você se torna amigo de Deus, você começa a pensar como Deus quer que você pense. Você começa a andar como Deus quer que você anda. Você começa a falar até diferente, você vive uma vida diferente. Você já não prega mais tanto com palavras, mas você prega através da sua própria vida. Então, as coisas vão moldando ao teu redor, mas você não se deixa contaminar nas coisas que vão moldando ao seu redor, porque o mundo tá num globalismo tão grande e tá numa mudança aí que a aceitação de gênero vendo atacar os nossos jovens, e isso tá fazendo com que alguns achem isso normal, e essa normalidade ela não pode se dar, mas a gente temos que continuar a ensiná-los que como Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e foi essa a criação que Deus o fez, o homem e a mulher. Nós temos que ensinar os nossos jovens a respeitar, a amar eles, porque Jesus morreu por eles também. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho por amor a todos. Então nós temos que amá-lo, ensinar os nossos jovens a amá-los, mas ver que o Senhor pode mudar, transformar, fazer um renovo. Então isso nós temos que aprender. Ou ao achar que o conhecimento substitui o espiritual, outro erro é acreditar que só o conhecimento intelectual já torna alguém espiritual. Não, Paulo lembra que o conhecimento incha, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8:1. A prática sem a vida no espírito, o estudo pode virar orgulho e arrogância. O conhecimento pode inchar a pessoa. Então a pessoa precisa ser equilibrada. É como alimentação. Se você se alimentar sem beber a água, vamos colocar assim para ter uma ilustração. Eu como o carboidrato e a proteína, mas eu não tomo a água. O meu corpo vai ficar debilitado com falta de água. Ainda que alguns alimentos contenha água, mas não o suficiente que o meu corpo precisa. Chegará um momento em que o meu corpo irá necessitar da água. Então você se dedicar só ao estudo e não buscar um relacionamento com Deus, os nossos jovens, para os dias de hoje, professores, ele vai se tornar arrogante e orgulhoso, porque ele vai se inchar, vai se achar conhecedor, mas sem vida espiritual se torna banal. Então tem que ter equilíbrio, o conhecimento e a graça. O conhecimento e a vida espiritual têm que andar juntos, medida a medida. Então, pensar que apenas alguns devem estudar, muitos acreditam que somente pastores, líderes precisam se aprofundar. Porém, todos os cristãos são chamados para crescer
no conhecimento. Antes, crescei na graça, que eu tinha falado para o 2 Pedro para os irmãos. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. O estudo para todos os discípulos, não apenas para alguns. Então, nós temos que colocar os nossos jovens a conhecer a palavra, a buscar, ter um devocional com Deus, ter um devocional na sua casa, pegar um tempo. Foi feita uma pesquisa, se eu não me engano. A pesquisa, ela fala que se uma pessoa lê mais ou menos 40 minutos todos os dias a palavra de Deus, ela desenvolve uma capacidade mental e ela faz com que ela tenha uma saúde mental, que ela consiga armazenar muito mais do que ela não lendo a palavra de Deus. Então, além de ler a palavra de Deus todo dia, traz um conhecimento, ainda nos traz saúde mental. Falar para os nossos jovens, ter esse devocional todos os dias. Então, para você ver que a palavra de Deus, ela traz resultados para a nossa saúde mental, e isso nós temos que colocar para os nossos jovens. Examinar as escrituras, porque julgar ter nela a vida eterna, se são elas mesmas que testificam de mim. João está dizendo isso, são elas mesmas que testificam de mim. João está escrevendo o que Jesus falou. Estudar secular é útil, mas o conhecimento de Deus é essencial para a vida eterna. O terceiro subtópico, agindo com honestidade na esfera intelectual. A vida intelectual cristã não se resume a acumular conhecimento. Ela exige ética, integridade e transparência. Agir com honestidade na esfera intelectual significa aplicar princípios bíblicos ao estudo, pesquisa e a comunicação e a análise das ideias. O primeiro subtópico vai dizer definindo honestidade intelectual. Nossa, essa palavra é muito linda. Definindo honestidade intelectual. O que é honestidade intelectual? É a conduta ética, na busca, o uso da transmissão do conhecimento. Implica no quê? Admitir o que sabe e que não sabe, o que não sabe. Não distorcer fatos ou ideia, ou dizer aqui, irmãos, eu costumo falar que os professores, quando vai trazer um estudo, não traga o que você acha, irmão, mas o que você sabe, o que você conhece. Não fala, eu acho que é assim. Não, tá assim na palavra. A palavra diz. Então, nós temos que ter esse conhecimento e passar essa segurança para os nossos jovens, para que eles tenham essa segurança também no pregar, no desenvolver, na escola, lá na faculdade, na hora que ele vai trazer uma palavra que vem uma pessoa pedindo um conselho, muitas vezes confrontando eles sobre a fé deles, eles têm um embasamento bíblico e conhecimento bíblico para defender a sua fé, defender argumentando pela palavra, ter um conhecimento firme na fé deles. Então nós vamos aprender a não distorcer fatos ou ideia para benefício próprio, reconhecer as fontes corretas de informação. O segundo princípio bíblico da honestidade intelectual, verdade acima de tudo. Eu gosto dessa fala, hein? Falar a verdade, cada um com o seu próximo. Sempre falar a verdade, cada um com o seu próximo. Efésios 4:25. Integridade no estudo. A honestidade é um reflexo do caráter cristão. A honestidade é um reflexo. Você não pode falar, assim não é. Nós temos professores, eu falo, nós temos sempre que, quando formos ensinar, estudarmos bastante, colocarmos ali uma aplicação muito grande no estudo nosso, estudarmos o máximo possível. Por quê? Para colocar na vida dos nossos jovens, tanto dos nossos jovens, nossos irmãos, para ambos, porque tanto o professor dos jovens e dos adolescentes, também é professor dos adultos, professor também de crianças. Então nós temos que colocarmos e falarmos com certeza e com verdade, porque isso é um caráter do cristão, de falar a verdade, não para benefício próprio. Assim, para querer sair daquela enrascada. Se não sabe, não sabe. Eu vou pesquisar. Quando eu não sei, se eu estou dando aula e eu não sei, eu vou pesquisar para trazer uma clareza melhor para os meus alunos. Ele se sentir confiante em você. Provérbios 10:9. Falsificar dados ou manipular informação é contrário à palavra de Deus. Humildade ao aprender, reconhecer limites do próprio conhecimento. Tiago 3:1, Provérbios 12:15. E isso, irmãos, nós temos que colocar, professores, no segundo do terceiro,
nos diz assim: não usando meios alternativos para ser avaliados. Não usando meios alternativos. O que significa meios alternativos? Refere-se a atalhos, detalhe desonesto. Já vai dizer logo, irmãos. Não tem como procurar. O cristão ele tem que ser sim, sim, não, não. O pastor disse é procedência maligna. Nós temos que viver essa integridade de Cristo em nossas vidas. Nós temos que ser como Cristo foi e pregar a verdade. Porque a verdade é quem liberta. Quando Jesus ali, quando encontrou aquela mulher samaritana ali no poço, Jesus ele pediu água, ela viu que ela era judeu ali, a ponto que Jesus falou: ó, eu não tenho como tirar água, mas a água que eu te der gerará, ela é a água da vida, e nunca mais tu terás sede. Aquela mulher, ela vê, mas como? Então me dê dessa água aí pra mim beber. Aí ele falou: vai lá, chama teu marido e volta que eu te dou dessa água. Aí ela falou: não tenho marido. Bem disseste. Teve 5, que tem agora não é seu. Então nós vamos ver que o Senhor ele trata da palavra, mas com clareza, e ele traz uma verdade na vida daquela mulher. E ele também traz a solução para a vida dela. Então, nós não podemos ficar com método desonesto para obter aprovação ou nota, mas colar aluno. Jamais, professores, de falar para os nossos alunos colar em provas ou trabalho, plagiar textos ou ideias alheias. Eu vejo muitas vezes quando na internet pessoas pregando palavras que outros pastores pregaram. Não precisa, irmão, se nós falarmos aos nossos jovens, se dedicar em oração, no jejum, no conhecimento da palavra, encher do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo traz clareza, e a palavra que você leu, o Espírito Santo traz para que você pregue com graça, com ousadia, como Pedro fez ali. Depois da cura do paralítico, Pedro pega com ousadia e almas são rendidas. Então nós vamos ver que o Espírito Santo capacita. Então nós temos que ensinar isso aos nossos jovens, a visão bíblica sobre a honestidade. A Bíblia valoriza a integridade em todas as áreas da vida. Melhor é pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Provérbios 16:8. Uso de atalho desonesto, enganar a si mesmo e a Deus. Provérbios 11:1. Deus deseja que os nossos esforços, nossos conhecimentos sejam verdadeiros, não apenas aparentes. Consequências do uso do meio desonesto. Perde-se a confiança do professor e dos colegas. Não pode, irmão. Nós temos que falar para os nossos jovens. Não pode. Eu prefiro tirar uma nota baixa. Teve um dia que eu fui fazer uma prova, eu tirei uma nota baixa porque eu não consegui estudar, não tive tempo hábil para estudar. Tirei uma nota não muito baixa, mas tirei baixa. Eu preferi tirar a nota baixa do que colar. Eu tinha todos os artifícios para fazer. Mas a gente cristão, a gente não pode, irmãos. A gente temos que permanecer fiel em todo o nosso tratar. Então nós temos que sempre permanecer fiel. Aprendizado real é prejudicado deixando lacunas no conhecimento? Não. Desenvolver o caráter incoerente que pode afetar toda a vida acadêmica e espiritual. Não pode, irmão. Não pode deixar desenvolver esse caráter incoerente. Temos que ser honesto. Então, nós vamos no subtópico 3, dando honra a quem tem honra. O primeiro é reconhecer a autoridade do conhecimento. A Bíblia ensina a honrar aquele que ensina, liderando com integridade. Eu sempre, eu falo para os professores aqui, eu tinha meus professores de teologia, eu sempre honrei todos. Eu sempre honrei os conhecimentos que eles me trouxeram para a minha vida, está sendo diária. O que eu tenho aprendido cada dia mais no meu estudo na teologia, tanto no base como no médio, eu tenho levado para a minha vida e tenho cada dia mais levado isso comigo. Então, honrar os nossos professores, aquele que ensina, comanda com respeito, Romanos 13:7. Dar honra a quem tem conhecimento não significa adorar a pessoa, mas reconhecer o valor que ele dedicou a estudar e a sabedoria. Honrar os professores e mestres. Jesus honrou o mestre da lei mesmo quando os corrigia. Mateus 23, do 2 ao 3. Paulo incentivou Timóteo a respeitar os líderes espirituais que ensinava. 1 Timóteo 5,17. Ouvir atentamente. Nós estamos acabando aqui. Então nós vamos reconhecer as fontes de autores. Não fazer plágio. Reconheça, irmãos.
jovens, para os nossos professores. E o benefício de honrar quem tem honra, fortalecendo um relacionamento saudável e respeitoso, estimulando uma cultura de aprendizagem ética, inspirando outros a seguirem os exemplos corretos de estudos. E eu quero finalizar a minha aula aqui a dizer aos nossos professores: honre, faça com que os seus alunos honrem os seus professores e honre o que eles têm trazido para o conhecimento, para que eles possam dedicar ao estudo. Eu peço para os nossos alunos, nossos professores, dê um like, ajude nós no canal, dá uma curtidinha ali, se puder, passe o nosso link, o nosso canal no grupo de WhatsApp, para que os irmãos possam ouvir as nossas aulas, incentivando aqui a muitos outros professores a vir trabalhar, a vir ensinar aos professores do nosso campo, das nossas cidades, do nosso Brasil. Eu agradeço essa oportunidade, eu falo isso para os nossos irmãos: se dediquem aos nossos jovens. Amém? Vamos orar para terminar esse estudo. Senhor meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que esta aula seja produtiva na vida dos nossos professores e professoras, Deus. Que eles possam colocar em prática em tudo, ó Deus, para que os nossos jovens sejam crentes em toda maneira de ser, sejam fiéis ao Senhor em todo o tratado, na escola, no conhecimento da ciência, porque é prático, é bom, Senhor, mas também o espiritual, estando sempre alinhado um com o outro, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.